Hoje estou sendo recepcionado aqui na casa da professora, e depois nós vamos qualificá-la mais, Natália Clísio, menina que nasceu no interior de Guarani das Missões, de origem polonesa, depois teve em outra cidade, veio a Santo Ângelo, teve uma atividade profissional e de relações aqui, notadamente com a educação, como educadora, professora, trabalhou na nossa coordenadoria regional de educação e sempre no mundo das letras, né? E ultimamente está num intercâmbio com a terra dos seus ancestrais, da ancestralidade, que é a Polônia, que nós vamos conhecer um pouco mais. Mas para isso teve todo um alicerce aqui no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho daqui, né? O que você entende que formou aqui para ter esse suporte para ir à Polônia? Muito bem, obrigada pela visita de vocês, pela oportunidade também de a gente poder dividir, compartilhar com a comunidade, através, né, dessa rádio maravilhosa, um pouco dessas experiências internacionais que eu tenho, e eu acho que a terra missioneira foi tudo nesse sentido. Inicialmente, a minha formação, meu nascimento num município como Guarani das Missões, de predominância étnica polonesa muito forte, foi muito importante na minha formação no início, nas origens familiares, no núcleo familiar, depois comunitário, mas também a minha formação no município de Cerro Largo, onde eu passei a minha infância e adolescência. Então toda a minha formação inicial escolar foi em Cerro Largo, no Instituto Anunciação, que tinha um vínculo muito forte com a Europa, com a Áustria. Sim, numa região de colonização. De colonização alemã. Então, e você é polonesa. Exatamente. Então, esse contato com a diversidade étnica brasileira estava sempre presente na minha vida. Depois, a minha vinda a Santo Ângelo, lá nos anos 70, para fazer o ensino médio, o magistério, no Colégio Verzelli, e começar a formação superior na universidade aqui de Santo Ângelo. Continuei depois em Juí, na área de letras. Então tudo isso para mim foi fundamental, e essa minha vida, preparo profissional e toda a minha atuação profissional foi nessa terra missioneira, foi em Santo Ângelo, aqui, nessa região, que entra com essa bagagem tão forte, guaranítica, da jesuítica, né? Então isso tudo foi assim o que proporcionou uma formação tão global que eu fui tendo na minha vida. E as coisas começaram a acontecer na minha vida profissional, tanto que quando eu praticamente começo a encerrar a minha vida profissional na área de letras aqui em Santo Ângelo, abre-se uma porta na Europa, né? Eu começo praticamente do zero lá, mas no ensino superior, onde eu fiz doutorado na Universidade de Varsóvia. Atuei lá em 3 universidades, 8 anos na Universidade de Varsóvia. Depois a minha alma mater é a Universidade Mary Curie Skłodowska, que me abriu para eu fazer um concurso e integrar o corpo docente da universidade. E também a Universidade Jagiellônica, onde eu tive uma formação de mestrado antes, e depois também atuei por um tempo também na Universidade Jagiellônica como professora. Natália, você falava o polonês na família, ou seja, lá, claro, não é esse dialeto. Então, e aí você leva a literatura do Brasil. Missioneira, você fala, mas a literatura brasileira para ser estudado. O interesse, qual é o interesse lá
de alguém intercambiar essa troca? Sim. Então, a minha primeira língua foi o polonês. Em casa? A gente chama mãe isso polonesa e pai polonês. pai polonês também. A gente chama a língua de herança na linguística, né? Quando a criança aprende a língua que vem da ancestralidade. Então, a gente falava essa língua. O português entrou depois na fase escolar, né? Então, a língua adquirida, materna, no sentido de ser a língua do país onde eu vivi. Agora, para a Polônia, eu fui graças ao fato de eu estar coordenando aqui no estado um projeto de introdução das línguas étnicas nas escolas estaduais. Então, eu atuei na formação de professores, no encaminhamento de professores para os países europeus para adquirir a titulação, para a implantação das línguas étnicas nas escolas. E por isso eu também acabei indo para a Polônia para fazer um curso lá de cultura e língua polonesa na Universidade Jagiellonica. Foram 2 anos com defesa de tese, e na volta eu deveria então atuar nesse sentido de otimização, de dinamização da cultura, dessa corrente étnica polonesa. O que eu fiz até certo ponto, porque eu trabalhei muito com o município de Guarani das Missões, ajudei lá na questão da dinamização da cultura polonesa, da reativação da língua, enfim, a gente fez muita coisa. Mas para a Polônia eu acabei indo como professora da área de letras, principalmente como professora de literatura. Então, brasileira. Literatura brasileira. E o que se conhece lá? Então, há um interesse muito grande na Polônia, como na Europa, pela língua portuguesa. O português é a 5ª língua mais falada no mundo. Então, existem as universidades que também trabalham dentro dos cursos de romanística. Então, as letras, né? Letras italiano, letras alemão, assim tem também os cursos de letras português, né? No ambiente europeu é mais fácil trabalhar o português de Portugal, né? Porque Portugal tem uma... na Europa. Na Europa, e tem uma estrutura de divulgação do português muito forte. Mas o Brasil também tem um programa de cooperação com as universidades estrangeiras, que se chama Programa de Leitorado Guimarães Rosa, e é nesse programa que eu entrei, né, que eu participei de um edital, fui selecionada, porque a Universidade de Varsóvia queria introduzir, não é, o português do Brasil, a literatura brasileira, e assim, então, eu comecei todo um processo de vida, um projeto de vida com relação a levar o Brasil para a Polônia. Eu trabalhei praticamente 25 anos propagando a língua portuguesa do Brasil, a variante brasileira, a literatura brasileira, a cultura brasileira. Então, eu trabalhei com o Brasil como um todo, sabe, Ledur? Levando a regionalização brasileira. Para mim foi uma coisa muito interessante, porque eu também tive que me colocar muito presente em outras regiões do Brasil. Quer dizer, eu reconquistei um Brasil muito maior para poder passar lá fora. Para poder passar lá fora, né? E com isso também os meus laços profissionais se ampliaram muito, porque eu comecei a trabalhar muito mais com as universidades do Brasil, né, lá fora. Então, a gente fez muitos acordos com universidades brasileiras para que as universidades brasileiras pudessem começar programas de intercâmbio, de troca com as universidades polonesas. Os estudantes começaram a
a ter a oportunidade de fazer intercâmbio nas universidades onde eu atuei. Então, foi muito interessante. Hoje nós temos um número enorme de jovens que podem ir para a Europa, para a Polônia, fazer um semestre, 2 semestres de estudos lá e voltar com uma noção, com uma visão de uma experiência no exterior. Né? Natália, falamos da tua vida profissional, da tua vinda para Santo Ângelo, depois ir ao exterior, mas precisa morar na Polônia para fazer tudo isso. Sim. Precisa conviver. E a Polônia é vizinha com a Ucrânia, que está em guerra. Sim. Bielorrússia, Sim. a própria Rússia ali perto, toda a Europa envolvida. Vamos mudar um pouquinho o tom da nossa informação para saber como é que uma brasileira se sente lá, como é que vocês que estão morando lá, ou você quando vai lá, sente as pessoas que têm que se refugiar na Polônia, né? Como é que vive um país nessa situação que estamos vivendo aqui, para que o brasileiro entenda um pouco isso? Sim. Qual é o teu sentimento? Bom, o meu sentimento nesse sentido é muito grande como polonesa, porque você falou em morar na Polônia. Eu, nesse tempo todo, são praticamente 30 anos de convívio com a Polônia, eu tenho cidadania polonesa. Dupla, de português, brasileira e polonesa. Então tu é uma polonesa? Eu sou uma polonesa devido à minha ancestralidade. Meus 4 avós eram poloneses, mas também com o trabalho que eu fiz lá, eu também adquiri o direito de trabalho legalizado pela universidade e tudo. Então eu tenho uma vida normal. Quando eu estou lá, eu sou polonesa. Com sentimento polonês também. Muito grande, né? Então, é muito enraizada no país. Então, essa questão do que se está vivendo lá é muito doloroso para mim também, como polonesa, né? Como brasileira e polonesa, por assistir tudo que aqueles povos passaram e estão passando, porque, na verdade, a Ucrânia pertence ao grupo eslavo, então são poloneses, russos, bielorrussos, eslovênios, eslovacos, ucranianos, pertence toda a mesma família. É uma família. É uma família, né? Então, o que acontece lá é uma guerra que foi, né, iniciada há muito tempo antes, por questão econômica, por ganâncias econômicas, por grupos que, para eles, essa questão das pessoas, da pátria, das pessoas, isso aí não entra nesse jogo. O que entra são os interesses, é a magnataria econômica que ambiciona aquele território lá, que é um território riquíssimo, porque é um território dos minérios e do gás, é uma reserva imensa, não é? E os Estados Unidos também está interessado. Claro, então, nesse jogo todo, o que ocorre são perdas, né, de vidas, desestruturações familiares, não é? Agora, o que ocorreu, por exemplo, é o esvaziamento da Polônia por causa para socorrer as pessoas. Então, as pessoas se desterritorializaram, tiveram que sair do país, deixar as suas cidades e viver em outro país. E a Polônia, então, se estruturou no sentido de acolher e dar toda a assistência necessária e possibilidade de continuação de vida para essas pessoas. A Polônia não entrou até agora no confronto direto, né? Bélico, nem nada, e não pretende, não é? Mas está dando todo. Se não fosse a Polônia, não sei, ali é um corredor, as pessoas vieram para lá. Quantas mil pessoas, mais ou menos? Foram, agora há uma estatística em 2024 que estão alocadas, vivendo normalmente, em torno de 1.400, quase 1.400.000, quase 1.500.000 pessoas estão vivendo normalmente no país já,
não é? Na Polônia, Na vindo Polônia. da Ucrânia. Mas existe toda uma população flutuante que provavelmente chega a quase 5 milhões, porque são pessoas que vêm temporariamente nos momentos mais difíceis, elas vêm, permanecem ali e vão adiante para outro, porque tem outros países que estão acolhendo também, Portugal, França, Grécia. Isso causa uma desarrumação não só na Ucrânia, na Polônia e outros países interno. Assim, ó, é impressionante. Eu amo aquele país, assim, a Polônia, pela capacidade que os poloneses têm para se organizar, estruturar para grandes acontecimentos, porque foi assim, massas de pessoas que chegaram de um momento para outro. E a com a roupa do corpo. Com a roupa do corpo. Em outro país. Você acaba, para aquelas pessoas, o importante era salvar a vida. Então, a vida deles se reduziu numa mala e numa mochila, no máximo de a vida física, né? E aí, então, dar toda a estrutura para que eles pudessem recomeçar ali. E hoje, essa população toda, ela está colocada nos trabalhos. Estão trabalhando lá na Polônia. As pessoas trabalham, o governo polonês organizou a questão da estadia, no sentido de logo eles receberam uma coisa que se chama carta polaca, que é tipo um green card, e com isso eles passaram a ter direito, todas as pessoas ucranianas passaram a ter direitos iguais aos poloneses. E os poloneses também retrocederam muito no sentido assim, por exemplo, você precisa de um médico, você vai até o posto do bairro, por exemplo, mas tem ucranianos na tua frente, se dá prioridade para eles. O povo é assim. Não é? Mas no trabalho, nos ambientes... Hoje, por exemplo, você entra numa loja, você é atendida por ucraniano, você não vê polonês. Entra nas farmácias, você entra e vê as farmacêuticas que atendendo, que são ucranianas. Não é? Fora isso, além das empresas polonesas receberem os ucranianos, também empresas ucranianas, elas transferiram-se para a Polônia. Quer dizer, a guerra está causando uma reviravolta em muitas coisas. Sim, então tem empresas que corporativamente estão funcionando dentro da Polônia. Né? Então, há uma população muito grande, assim, quando a gente pensa os refugiados. Eles não estão nas ruas, eles não estão nos parques, eles estão numa vida integrada na Polônia. Que maravilha. Bom, o sentimento, o que o brasileiro poderia estar se perguntando, o que pode fazer? Se informar mais, ser solidário, né? Também lutar para que a guerra não esteja por perto, por aqui, né? Eu acho assim, é um momento de a gente não ficar criando mitos, né, em torno de nomes, entender o que é esse processo todo, né? Entender como é que é esse mundo, como funciona o mundo capitalista, o mundo do dinheiro, o mundo dos negócios, do poder. Quem é que tem o poder hoje no mundo? Não somos nós aí que temos uma empresa, fizemos o nosso município funcionar e tudo, que nós somos aqueles magnatas que estão comandando o mundo. Não nos iludamos. Eu acho que é um momento de reflexão muito importante, porque quando você vê que a vida das pessoas se reduziu numa mochila que ela leva nas costas, tudo que ela trabalhou durante a vida, uma mala, né? E teve que mudar, deixar o seu país, deixar a sua família. Os homens ficaram lá no país, as mulheres com as crianças vieram. Então, estão trabalhando. Então, é um momento de muita reflexão e é muito urgente uma informação maior nas escolas, nas faculdades. No debates, surgir rodas de debates, não aquelas rodas de debates assim fanáticas,
porque nós temos que deixar esse fanatismo e começar a ser mais instruídos, gente. Não falar qualquer coisa por aí sem sentido, ou manipulado por alguém, por alguma corrente interesseira nesse sentido, e nós termos orgulho de conhecer os assuntos de fato como aconteceram. Temos que estudar história, temos que analisar, temos que conversar com pessoas inteligentes e que estudaram e que realmente conhecem a origem das coisas, né? Para não chegar a esse ponto, né? Não chegar, para nós não nos surpreendermos. Por exemplo, a guerra na Ucrânia agora está sendo um interesse no Brasil, quando ela já existe há muitos anos. Em 2014, houve o maior levante dos ucranianos quando a Rússia foi se adonando daquela parte, daquela região lá dos minérios, tomou a Crimeia. A Crimeia pertencia à Ucrânia e ela foi tomada, era mês de dezembro, as pessoas esqueceram que era época de Natal, de Ano Novo, e tiveram que armar acampamentos na cidade de Kiev, na capital, não é? Protestando abaixo de neve, 10, 14 graus de neve, de inverno. As pessoas ficaram quase meio ano tentando protestar para retomar aquele território que foi invadido, não é? Então, ela já vem de muito tempo. A Ucrânia a forma como a Ucrânia se preparou também para se proteger desse enfrentamento é uma coisa muito interessante. Por exemplo, as crianças ucranianas, todas as crianças são bilíngues, gente, sabe? Elas sabem o inglês, elas sabem o polonês, porque hoje nós temos 270 e poucos mil crianças nas escolas polonesas. Que vieram E foram alocadas nas escolas polonesas, estudando como crianças polonesas. Você não vê a diferença, não percebe que elas não são polonesas. Elas já foram ensinadas, desde que nasceram, a conhecer o polonês. Porque já estava ali a iminência do poder que Exatamente. queria adentrar o seu país, russo ou americano, já fazendo a disputa. É muito interessante também a Ucrânia dar um exemplo nesse sentido do vínculo familiar, porque vejam, você acha assim, desestruturou famílias, o pai ficou lá, o avô ficou lá, os irmãos ficaram lá porque não podem sair, os homens ficaram. Era muito interessante como os refugiados chegavam. Chegava a mãe com 2, 3 filhos, né? Às vezes uma criança, um pré-adolescente, outro adolescente, e a avó, a mãe da mãe, ou a mãe do pai. Por quê? Porque então essas crianças eram logo alocadas nas escolas, né? Enfim, a mãe ia para o trabalho e a avó então ficava cuidando desse contexto familiar. E as crianças não eram crianças bagunceiras, eram crianças muito preparadas, elas tinham uma formação para o entretenimento também. Crianças que leem muito, praticam algum tipo de arte musical, dança, pintura, esporte. Então, essa ocupação da criança de uma forma saudável, porque senão para não entrar no pânico, né? Então, o cuidado que as famílias têm, isso não é de uma hora para outra. Você vê que a Ucrânia, ela vem percebia que um momento desses ia chegar. E se preparar assim é um ato de defesa da sua pátria, da sua nação que está sendo invadida. Claro. Que vai ser invadida na iminência. Todo tempo a Ucrânia ela não atacou, né? Ela está sempre se defendendo, né? E é muito importante esse exemplo de resistência e essa resistência da Ucrânia, porque no momento que ela ceder, que ela perder
esse mesmo fenômeno vai ser deslocado para Moldávia, para outros países, né? Os países lá do norte, a Lituânia, a Letônia, a Estônia. É até uma tentativa do resgate do território e formar aquele império russo. É. Muito bem. Não. Poderíamos conversar muito mais. Iremos, com certeza, conversar sobre outros assuntos. Se pudermos, se tivermos a felicidade, depois de passar esse tormento da guerra, que nós esperamos que termine logo e que nós possamos contar um pouco da história como história, não como fato preocupante do momento. Muito obrigado pela tua Obrigada recepção também. aqui, viu? E espero também, ficou à disposição também de a gente bater um papo sobre literatura. Com mais profundidade, né? Quando o assunto não for esse mais premente. Isso. Então, muito obrigada. Um abraço a todos. Obrigado.